ainda mais sobre o episódio do Universo Corredor. Aqui quem fala com vocês é o Filipe Fagundes e no bate-papo de hoje é um bate-papo diferente. Hoje a gente vem com um bate-papo aqui sobre biomecânica da corrida. E o cara que a gente chamou aqui veio para alegrar o nosso editor de podcast nas horas vagas, nosso grande fisioterapeuta Fabrício, porque é um bate-papo hoje de física, né? A gente vai ficar sobrando, eu e o Nestor, mas vamos tentar trazer um pouco de conhecimento junto com vocês. E nosso convidado de hoje é o Rodrigo Nascimento, o Rodrigo que é do Instituto Biomec de Porto Alegre. Fala aí, Rodrigo. E aí, gente, primeiramente, obrigado pelo convite, grande oportunidade para a gente trocar ideias e falar bastante sobre esse assunto que com certeza é uma das coisas que eu mais gosto na vida. E a nossa ideia e intenção vai ser entender um pouco mais sobre biomecânica da corrida, falar sobre o que a gente faz com os dados da avaliação, como que a gente coleta e principalmente o quanto que isso pode ajudar o corredor nos objetivos principais. Se a gente for pensar em sempre tratar uma dor, melhorar desempenho e prevenir uma lesão. Então é um grande campo, com certeza a gente vai ter bastante assunto para extrapolar uma hora de brincadeira aí. Vamos que vamos. Fala então da nossa clássica mesa aqui, também com ele, já falei o nome dele, Fabrício Santana, fisioterapeuta, nosso aqui da ProElite e do programa Corrida Inteligente. E assim, eu já não canso de falar, né, que o cara é um grande editor de podcast. E assim, outra coisa que eu destaco que ele faz milagre com nossos convidados aqui é nas fotos das thumb, cara. Ele faz milagre com nossos convidados, eu vou te dizendo. O cara fica assim, ó, até melhor na foto das thumb. Fala aí, pessoal. Fala aí, Fabrício. Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje eu tô feliz, né? Normalmente, assim, eu fico meio assim, falo algumas coisas, mas normalmente não é bem o meu campo, né? Mas hoje realmente ele vai falar de uma coisa que, assim, eu acho que o Rodrigo vai acabar concordando comigo que para uns é um tema um pouquinho chato, um pouquinho, não quero ouvir isso, mas eu tenho certeza que sempre há dúvidas e sempre há uma curiosidade de saber um pouquinho mais sobre e tomara que hoje a gente consiga sanar essas dúvidas e instigar as pessoas um pouquinho mais a saber, né, sobre ir atrás. Perfeito. E ele aqui também, Nestor, nosso grande atleta treinador e podemos dizer assim, nosso agora o cara que está buscando o sub-40 nos 10 km, projetinho sub-40 nos 10 km. Então aí. Fala aí, Nestor. É isso aí, como é que estão, pessoal? Tudo tranquilo? Eu tô bem, só com uma dorzinha chata na perna esquerda. Olha aí, ó. E aí, ó, momento consulta, vê se hoje. Vamos que vamos. Então, gente, esse episódio vem com a ideia da gente trazer conhecimentos para vocês na área da biomecânica, discutir sobre corrida, discutirmos sobre diferentes aspectos dentro desse universo da corrida e por isso que a gente sempre fala aqui que o universo corredor é isso. A gente traz pessoas para conversar, para trocar informações e tenho certeza que se você está começando a correr ou já corre há um tempo, hoje esse episódio vai ter muita coisa importante a agregar aí no seu conhecimento. Então, já compartilha com aquele amigo, aquela amiga que está começando a correr ou que já corre e diz para eles que eles vão aprender e muito hoje. Então, vamos lá. Primeiro, Rodrigo, fala para nós, cara, quem é o Rodrigo, quem é esse cara que trabalha com corrida, mas que fez a fisioterapia, aonde fez, por que fez? Conta para nós aí um pouquinho. Para iniciar essa história, a gente tem que voltar alguns anos atrás, porque eu entrei muito pela fisioterapia, porque eu joguei futebol a minha vida inteira. E aí eu fui até os juniores do Grêmio, onde eu tive uma lesão séria de pubis no lado esquerdo. Hoje, inclusive, atendo várias gurizadas que jogam bola e é um dos públicos que eu mais adoro, porque eu consigo me ver naquela situação e reverter a história deles, né? Que a minha não foi a mesma como tecnologia, a própria biomecânica, as informações têm hoje. Mas aí, nessa época de juniores, eu tive essa lesão séria e eu passei muitos meses me tratando em vários profissionais, só que esse tipo de análise, por exemplo, não tinha. E eu sempre fui um cara que gostei muito de tecnologia, de ciência, de números. E aí, feito isso, tratando essa lesão, até fiquei bem, só que quando eu voltei, deu uma semana, eu estourei de novo o pubis, eu já vinha fazendo fisioterapia, estava no primeiro semestre, e aí eu tive a feliz escolha, inclusive, de seguir pelo ramo do estudo e não pelo ramo do futebol, que acho espetacular, mas tem, né, seus poréns nessa história. E aí, a partir disso, eu entrei na fisioterapia e comecei a andar nesse mundo. Não tinha certeza do que eu queria, mas sabia sempre que eu queria trabalhar com situações parecidas com a minha.
sanar as dores das pessoas que tinham seus objetivos e não podiam continuar, né? Mas como eu sempre gostei de tecnologia, esporte, número, eu, na parte de biomecânica, vi realmente um campo muito legal, muito interessante. E aí comecei a guiar esse processo. Quando eu me formei, eu ainda não tinha 100% de certeza para qual lado eu ia. Eu comecei a fazer osteopatia, que é uma baita especialidade. Em outros países, inclusive, é uma profissão, né? Aqui tem esses detalhes mais técnicos. Mas aí, junto com a osteopatia, que são 5 anos de duração, eu fiz alguns cursos no ponto de vista de biomecânica. Eu fui para São Paulo, Londrina, fiz curso internacional, comecei a entender com os caras de biomecânica do Brasil, inclusive do exterior, e aí não adianta, me puxou. A osteopatia tive que largar de mão, porque realmente ali eu vi, né? Esse é o ponto que eu sempre busquei, e onde eu vejo realmente que eu consigo chegar, né, no propósito que a gente quer, etc. E aí sim, o ponto de vista olhando de biomecânica foi afundado, né? Dentro dele, comecei a pós-graduação em biomecânica na PUC, onde eu finalizei. Fiz uma parte do mestrado de engenharia biomédica, que é uma coisa mais profunda da biomecânica, mas por questões, isso eu sempre trago também, tanto para os terapeutas quanto para as pessoas que perguntam, né? Por questões de prioridade, muito também por pandemia, eu acabei focando muito mais na clínica e deixei isso em segundo plano. Mas, como eu sempre fui meio chato no ponto de vista de estudos, etc., é uma coisa que eu vejo que com certeza seria interessante finalizar, mas não é o que eu mais sinto falta hoje. Eu consigo manter a minha rotina e manter as minhas atualizações com a minha rotina de estudos diários, organizações da própria base da clínica. Então, falando, né, brevemente, começou lá no tempo de futebol, onde me trouxe para fisioterapia, e naturalmente a biomecânica foi entrando até a realização do Instituto Biomec há 4 anos, que é onde, aí sim, o alvo foi acertado, né, porque é o trabalho que vem sendo desempenhado desde então. Que legal, que legal. Ah, e eu sou Isso, formado, esqueci de falar, pelo IPA. Em ah, 2015 eu me formei pelo IPA e depois eu fiz minha pós-graduação pela PUC. bacana. E é legal porque aqui no podcast é unânime que todos começaram em algum esporte, principalmente o futebol lá, né? Quem Só eu, desenvolveu na algum verdade, interesse. sou o contrário. O Nestor que é o do contra aqui do podcast. Não, mas assim, bacana sobre esse aspecto. Tá, e assim, tá, tu começou a conhecer da corrida, começou a vivenciar mais a corrida, assim, e por que mais a corrida? O Instituto Biomec surgiu com a ideia da corrida, né? Por Uhum. quê? Por que a corrida, assim, vocês começaram? Quando eu comecei a fazer esses estudos mais fora, muito da biomecânica que estava sendo falada e que a ciência mostrava muita coisa era de corrida, por ser um Uhum. esporte extremamente popular, né? Então eu acabei estudando um pouco mais essa parte e às vezes até as pessoas me perguntam, Rodrigo, tu corre? Eu falo, eu corro para não me machucar. Eu sou um cara muito mais do futebol e do funcional, então eu uso a corrida como um trabalho mais leve. Eu tenho um tipo também muito magro, então eu gosto mais de trabalho da pouco de força. Eu já corri por um tempo e eu realmente emagreço demais. E aí eu fui organizando a minha rotina de treinos por isso. Mas é um esporte que, entrando no contexto, inclusive, de outros esportes, ele é essencial. Claro. Então eu pensei nesse projeto de corrida não só porque era muito falado e os cursos me trouxeram um pouco para essa ideia, como por ser um campo muito grande de atuação, e a gente não tinha isso em Porto Alegre na época, assim como essa parte de outros esportes necessitam de corrida para tudo. Desde o futebol, até a gente vai pensar em vôlei, esportes menos de aceleração e contato, mas que envolvem exercícios relacionados à corrida. Aí é um campo que eu vi que dava para se especializar realmente bem. E são coisas que a gente pode dizer que a corrida ela acaba sendo. A gente já falou aqui também no alguns episódios, o atletismo como um todo ele é a base para grande parte dos esportes, né? Então, tanto que se dependesse de eu e o Nestor, se a gente fosse um dia vereador, acho que a primeira coisa que a gente ia colocar nas escolas era o atletismo como base das escolas, porque a gente defende muito a importância dessa prática desde muito novo como base para outras modalidades. Então, vamos lá, vamos começar a falar um pouquinho de biomecânica da corrida, vamos começar a trazer alguns pontos. Fabrício, eu vou deixar primeiro para ti, se tiver algum ponto aí que tu separou ou não. Tem Não. alguma coisa para a gente começar a Não, a discutir? gente sempre tem o que discutir sobre biomecânica, né? Até porque uma coisa que é interessante dos estudos da biomecânica é que a certeza 100% ela
né, não existe o 100% certo, né, o que a gente vê muito, principalmente depois dos anos 90, os estudos vêm acelerando em quantidade, então a gente vê que algumas coisas que se acreditavam já não se acreditam mais tanto, umas coisas que faziam muito efeito já não fazem mais tanto. E essa, acho que a primeira coisa que a gente podia conversar é sobre o que realmente biomecanicamente a gente tem que levar em consideração para o corredor, assim, sabe? A gente vê tanta coisa, né? Tanto holofote e a rede social tanto holofote, tanta coisa de biomecânica, mas assim, o que realmente o corredor tem que se preocupar e obviamente, a avaliação serve para detectar esse tipo de coisa. Concordo plenamente, Fabrício, é uma coisa que a gente vê muito, e nós que trabalhamos um pouco mais com ciência, ou usamos a ciência como base, a gente é um pouco mais crítico, né? Não adianta, mas uma coisa que a internet trouxe, tem o lado bom sempre, mas de lado ruim é que as pessoas generalizam muita coisa. Então, para fazer um post lá, bombar, ou para, sei lá, pode ser pela pessoa mesmo, ela estudou aquilo e acredita fielmente naquilo e não estudou outro ponto de vista, ela traz muito verdade absoluta, né? Então, a primeira coisa de biomecânica que eu acho interessante, não só o corredor, mas quem trabalha com isso entender é que nada pode ser generalizado. É tudo questões de tendência. A gente, com uma pisada X, tem uma tendência a sobrecarregar determinada região. Com um padrão de oscilação vertical tal, a gente tem uma tendência de gastar mais energia. E aí que entra a complexidade do corpo humano, que eu perco muito tempo na avaliação explicando para os pacientes. No corpo humano, é uma coisa assim de 2 mais 2 é 4, mas 3 mais 1 também é 4. Então, eles têm que entender que para chegar no mesmo caminho de alívio de dor, melhora de performance, reduzir risco de lesão, a gente tem 600 caminhos a trilhar. E a avaliação, ela serve para quê? Para tentar montar esse quebra-cabeça e pesar essas alterações. O que pode ser mais interessante a gente corrigir dependendo daquele caso, né? E aí, nos próprios cursos e aulas, eu trago opções e objetivos. O que tu quer? O corredor que está na tua frente, ele quer melhorar a fascite plantar, eu tenho itens, fatores de risco, que são alterações que sobrecarregam a face plantar e eu tenho que olhar. A gente pode ver desde mobilidade do dedão do pé, até fraqueza nos músculos dos pés, fraqueza de musculatura de panturrilha e impacto na corrida. Outro corredor sentou na minha frente e falou: Rodrigo, eu quero melhorar desempenho. Eu posso fazer outra avaliação e devo considerar outros itens, né? Melhor desempenho, eu tenho que gastar menos energia, eu tenho que ter um padrão mais eficiente, a minha musculatura tem que ter o funcionamento de armazenamento de energia elástica, principalmente tendão, e aí tem avaliações guiadas para isso. Como é que está o salto vertical desse paciente? Como é que está a força reativa dele? Como é que está a oscilação vertical dele na corrida? Aquele overstriding, que é a pisada muito longe do centro do quadril, ele está grande ou está curto? Então, outras coisas eu já olhei para esse paciente, né? O outro que é prevenção de lesão, aí é outra história de novo. Vai depender horas de sono desse cara, estresse e ansiedade, histórico de lesões dele, que lesões ou dores estão acontecendo agora que podem estar diminuindo o desempenho dele. Ou seja, é loucura. Quando a gente olha um pouco mais na ciência, a gente começa realmente a enlouquecer um pouco mais. Porque é muito mais prático, né? Se eu fosse dizer, tu quer melhorar desempenho, tu tem que pisar assim. Putz, é muito mais fácil. Claro. Mas, infelizmente, quando a gente olha a complexidade toda, tem que segmentar, né? Para ser um pouco mais direto ao ponto. E Rodrigo, pode falar, Nessa. Isso. Perfeito. Exatamente. E isso foi uma das coisas que a gente, quando a gente começou com a assessoria aqui em Santa Maria, Rodrigo, a gente tinha essa mesma ideia, tá? De começar com esse trabalho de avaliação, o Fabrício fazendo a parte de avaliação e eu fazendo a parte de treinamento. E a gente tinha esse foi um dos principais pontos que a gente enfrentou, né? Porque as pessoas, elas chegavam para nós e queriam assim, a fórmula mágica, né? Elas queriam o jeito mágico e perfeito de correr. E aí, cara, não existe, né? E a gente também vem com essa linha muito acadêmica e a gente sempre discutindo com essa parte em cima do que a ciência nos traz. E aí a gente muitas vezes tinha que mostrar para a pessoa
que realmente não é assim que funciona. Só que assim, às vezes a pessoa ela tá ali para escutar o que ela quer escutar. Ela não tá ali para escutar a verdade, né? Tipo, olha, eu tô te mostrando que é isso. Tá, mas não é isso que eu quero escutar, eu quero escutar isso, mais ou menos, entende? E tu deve ter já enfrentado isso também na tua prática. E a gente vem com essa, e a nossa linha vem com isso. A gente vem com essa parte da intervenção, da avaliação biomecânica e nós, treinadores, fizemos as intervenções dentro do treinamento. E eu queria ver contigo isso. Por exemplo, aqui nós temos uma troca, fisioterapeuta, treinadores, tudo num grupo, onde a gente, né, conversa, interage, tem uma linha de trabalho. Como é que é para ti, assim, no teu dia a dia, na prática, com outras assessorias? Eu sei que tu trabalha com parcerias, como é que funciona? Perfeito. Então, o pessoal normalmente encaminha, o que eu vejo muito, né, a parte de assessorias, mas cada vez mais, por exemplo, médicos estão vendo o quanto que uma avaliação biomecânica pode ajudar para o paciente, no ponto de vista Isso é de... fantástico. Não, isso é demais. Isso no último ano que eu vi forte chegada. Diminuição de cirurgias, diminuição de tempo que o paciente fica voltando para o médico, ele tem que mandar parar, tem que dar remédio, etc. E principalmente entender, né, o poder que esse tipo de análise pode dar para complementar o trabalho deles. Nunca é para substituir, como eu sempre trago para todo mundo. Então, esses encaminhamentos, eles chegam e o próprio Instagram, como uma ferramenta, e isso que quem me acompanha consegue talvez perceber, sem apelar, tentando trazer um pouco mais do ponto de vista científico, mostrando mais a rotina clínica, eu consigo mostrar e trazer os pacientes, né, nesse sentido onde eles fazem a análise. Fazendo a avaliação, a gente tem sempre um relatório que é fornecido a partir dos dados, que a gente sugere muitas vezes um acompanhamento conosco. A gente tem um esquema bem organizado de sessões espaçadas, que é a coisa de futuro, já está bem na moda, mas cada vez vai ser mais assim, que a pessoa não tem que ficar vindo várias vezes na semana aqui. Ela vem uma vez por semana, a cada 15 dias, a gente tem gente do interior que vem uma vez por mês, para que a gente organize exercícios e a pessoa receba e faça isso fora. E aí essa continuidade é dada por aqui, junto com os profissionais da assessoria, normalmente que encaminha, organizando um volume de treinos a partir disso. E aí tem alguns detalhes que a gente sempre coleta, né? Ó, esse atleta, esse corredor, ele está com um risco um pouco maior de sobrecarregar a região da dor dele. O joelho é a estrutura dele. Tá, a gente sabe que o joelho sobrecarrega mais com volume. É colocado para assessoria uma possibilidade. O que vocês acham que dá para mudar do volume, para também não atrapalhar muito, né, o cronograma? A região do tornozelo é a parte de dor. Tornozelo sobrecarrega mais com intensidade. Eu posso sugerir uma mudança de pace para o treinador organizar isso de acordo, entendeu? Mas acaba sendo esses 3 pontos. A gente avalia, faz sessões de fisioterapia que envolvem exercícios específicos, técnicas e coisas do tipo. Processo que a gente tem feito muito e cada vez mais também, que está em alta e só deve aumentar a educação em dor. Então, tirar aquelas crenças mal adaptativas, ensinar o corredor o que realmente é importante ou não. Isso também faz parte, né, da fisioterapia. E finaliza, né, esse processo com assessoria ou com o profissional de educação física responsável pela planilha. Então, a gente tenta fazer esse link tudo por internet mesmo, WhatsApp, uma coisa bem viável, né? Hoje em dia a gente tem essa facilidade. E acho que é legal que as pessoas entendam, a quem está nos acompanhando, é isso, é o quanto a gente consegue hoje fazer esse monitoramento de qualquer lugar, né? De qualquer lugar a gente consegue fazer esse monitoramento. Claro que as avaliações, ela tem que se deslocar até o local para que vocês consigam realizar ela, mas que é possível sim fazer esse acompanhamento de qualquer lugar. Então, para você que está acompanhando, sei lá, se você mora no norte do estado do Rio Grande do Sul, você mora em Santa Catarina e não tem aí na sua cidade, você pode buscar aí, tem vários profissionais aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo, para você fazer isso aí e ter esse acompanhamento, tá bem? Vamos lá. E só complementar essa questão do acompanhamento, que é um ponto que eu bato sempre, é a questão de quanto mais feedback vocês derem para o seu treinador ou para o seu fisioterapeuta, melhor. Então, na hora da avaliação, não tentar esconder as coisas e falar, tenho isso, sinto quando corro, sei lá, pace 4, eu sinto essa dor. Mas isso é uma parte legal que o Nestor falou, porque o que eu vejo muito aqui é que as pessoas trazem pelo WhatsApp, normalmente, eu tenho a dor tal, eu tô com 2 sintomas aqui, etc.
Então, Quando sempre chega na não minha expondo frente, eu informações. começo a Vai indo lá já questionar, pra fazer uma avaliação, abre a vai lá porta. e fala realmente o que tá E aí a acontecendo. pessoa lembra de muita O coisa, ou fisioterapeuta muitas vai vezes fazer a no primeiro avaliação e já momento da vai avaliação identificar os ela não pontos. fala Então, nada. sempre essa questão. Vai rolando a É avaliação e eu vou questionando assim por alguns achados da avaliação. Falo, nunca teve nada no joelho? Ah, não, já tive lá um tempo atrás. A pessoa, sei lá, deletou, não quis falar. Ah, nunca teve nada no dedão? Já tive, realmente eu já torci quando eu jogava futebol. Então, durante a avaliação, muitas vezes vai rolando, né, esse tipo de É. relato. E é fundamental, porque vai mostrando alguns caminhos pra gente. Tu E sabe isso é que frequente, né, isso aí. sabe que é interessante é que eu até entendo um pouco provavelmente da onde que vem essa questão do ter certo medo de falar, né? Porque as pessoas ainda têm, e eu vejo bastante, o medo de achar que fazendo uma avaliação, tu vai descobrir algo que vai tirar ela do esporte que ela gosta. Ou a gente vai simplesmente falar assim, não, a partir dessa avaliação você não vai poder correr mais, ou você vai ter que fazer fisioterapia e vai ter que parar de correr. E a gente sabe que, olha, 99% quase das lesões e dos acometimentos e das questões, elas não são passíveis de fazer o corredor ou o esportista parar, né? Existem adaptações que elas vão ser necessárias, mas parar é muito difícil. Só em casos assim, ó, extraordinários e que a lesão já vem sendo negligenciada há muito tempo, a ponto de tu precisar que ela pare, né? Mas isso é muito comum, as pessoas elas têm um certo receio. E claro, isso faz com que a gente tenha que abordar mais as redes sociais e conversar mais e explicar, fazer mais um pouco essa educação, né? Para que as pessoas entendam que a avaliação ela tá aí para ajudar e não para te tirar do esporte, né? Que muitas pessoas acreditam ainda. Eu trago constantemente exatamente isso, de uma forma mais minha, né? Porque a gente tem estilos fisioterapêuticos e de fala, etc. Mas buscando esse mesmo relato, eles chegam aqui e eu comento assim, vocês vêm aqui para achar problema. Esse é o primeiro ponto. Mas achar problema não necessariamente é problema. Muito pelo contrário, né? O ponto de vista que eu vou tentar te dar por aqui é diferente de muitos, talvez, que tu tenha ouvido, que é de, tem uma dor, para. Tem uma dor, toma um remédio. Tem uma dor, diminui o volume de treino. Muito pelo contrário, eu não vou tentar tirar tuas atividades, eu vou tentar ver no teu corpo o que pode estar faltando para ver quais dessas coisas são realmente importantes para a gente intervir e tu não precisar parar tudo isso. Exatamente. E a pessoa, isso é educação no fim das contas, né? A pessoa talvez nunca tinha parado para pensar nisso. Ah, não, existe essa possibilidade, porque culturalmente a gente é ensinado, e isso já vem de muito tempo, a ter dor e ou parar, ou ir no médico, ou fazer exame, ou tomar remédio, ou botar gelo. A fisioterapia, né, e a parte da biomecânica, ela está engatinhando, de certa forma, para mostrar para a pessoa, e isso eu já vejo de educação dos meus pacientes, vários pacientes lá do início, de 4, 3 anos atrás, eles têm alguma dor, eles já vêm direto para cá. Para que eu faça a triagem e consiga dizer, realmente, teu caso, vale a pena tu ir no tal ortopedista, ou no outro fisioterapeuta, colega meu. Ou não, a gente consegue já direcionar, porque isso tem estudos já mostrando, né, em países desenvolvidos eles fazem isso, tu diminui custo de exames de imagem que a pessoa ou o governo tenha que pagar, tu diminui tempo que a pessoa fica repousando em casa, tu diminui estresse de forma geral, o humor todo ele é comprometido por isso. Então é só ganho, né, no fim das contas. Não pode terminar, desculpa. E e muitas vezes ela tá, como você estava falando, ela tá com aquele medo de que vocês cortem nela da atividade, porque eu brinco que alguns alunos eles falam muito isso. Não, não, o treinador é o bonzinho, é o que passa o treino, é o que, né, tá ali junto no dia a dia. O fisioterapeuta, o médico é o malvado, é aquele que é o que me o que vai tira, é o que me cortar. corta. É. Essa visão que algumas pessoas têm. Mas é isso que a gente quer quebrar, né? Que a gente quer que as pessoas tirem da cabeça, que é um trabalho em conjunto. E, na verdade, não é cortar, não é tirar você da atividade, e sim achar meios bons e corretos de você seguir. Né? E não ficar cortando, cortando, cortando. Pelo contrário. Não, é que, tipo, se tinha muito isso, né, da fisioterapia, que a fisioterapia era coloca a pessoa lá sentada, fica fazendo o choquezinho lá e deixa ela lá até passar a dor, né, e a fisioterapia, educação física é movimento, né, movimento também. Exatamente.
Isso aí. E até aproveitando o gancho do Felipe dessa parte, não condenando, tá? Eletroestimulação, eletroterapia, laser, por Claro. aí vai, porque a gente sabe que é muito importante em algumas fases. Mas os pacientes que vêm para mim, e muitas vezes, infelizmente, é de convênio, também não querendo tirar o mérito ou dizer que não dá, porque eu sei a dificuldade que é para um convênio, para um A dono, realidade, né? a realidade de realmente fazer um tratamento diferenciado. Mas os pacientes que sentam na minha frente e fizeram isso, eu já falo assim, ó, primeiro lugar, tu não fez fisioterapia. Tu fez 5%, 10% do que a fisioterapia realmente pode dar, né? E é isso que a gente tem que, ou tende a trazer para as pessoas, para também elas não ficarem naquela ideia, eu fiz fisioterapia, como se fisioterapia fosse uma técnica, que é botar choque e ultrassom, a gente sabe. De eletroterapia. É muito mais amplo que isso, e esse campo eu vejo também ao mesmo tempo que a gente está conseguindo ganhar, né? As pessoas estão entendendo a importância. Perfeito, perfeito. Por isso, eu tenho, assim, hoje meu papel aqui é jogar o problema e sair, tá? Hoje é a minha principal função hoje aqui do podcast. Lenha na fogueira. Hoje é lenha na fogueira. Nestor, eu já programei as minhas lenhas da fogueira que eu vou largar hoje aqui e vou sair, tá? Então tá. Vamos lá, então. Seguinte, vamos pensar assim, aquela pessoa que está nos acompanhando aqui, que ela tá... Primeiro vamos trazer um cenário de uma pessoa totalmente sedentária. A pessoa está totalmente sedentária, com sobrepeso, nunca praticou alguma atividade característica aeróbica, e ela está pensando em começar. Ela está pensando em começar, está escutando aqui o podcast, curtiu a ideia que o Rodrigo falou, curtiu a ideia que o Fabrício disse, gostou que o Nestor... escutou lá uma live do Nestor no Instagram e ficou motivado em começar, e aí ela vai dizer assim, cara, vou começar. O que vocês, assim, têm de recomendações, pensando de uma avaliação geral, primeiro quando vocês forem avaliar essa pessoa? Ela tem em torno de 40 anos, sobrepeso e totalmente sedentário. O que vocês olham, primeiras características que vocês acabam olhando para esse indivíduo? Agora eu saio. Eu posso começar, vocês que mandam. Vai, firme. Vamos lá. Primeiramente, né, eu ia entender um pouco mais do histórico, dos objetivos, o que ela quer, o que ela já teve, tipo de dor, lesões que já se acometeram, e com certeza pensaria em um trabalho multidisciplinar, porque tem todas umas questões de avaliação cardiorrespiratória, cardiovascular, que podem e devem ser feitas nesse momento, e que não compete a mim, como eu sempre falo, eu sou uma das peças do quebra-cabeça. Então, também recomendaria essa tendência, mas olhando para o meu lado, a análise ela sempre se parte da minha com uma boa anamnese, entendendo todo o histórico e objetivos, como eu falei, e eu busco 3 pontos, 3 pilares na avaliação, que é ver mobilidade, ver força e ver biomecânica. Mobilidade de N fatores, desde quadril até joelho, até tornozelo, já conseguindo de preferência mensurar esses dados, que é uma coisa que eu uso muito aqui, é número, e não, eu acho que tem esse encurtamento, eu acho que a articulação está bloqueada. Isso facilita muito a minha vida. E do ponto de vista de força também, vários tipos de força. Eu posso testar resistência com testes já validados cientificamente, posso testar dinamometria isométrica, onde eu avalio uma força máxima isométrica de um grupo muscular, posso testar e testo bastante potência, então força reativa, testes que envolvem saltos e coisas semelhantes, e aí a gente organiza também a análise de movimento, tentando entender um pouco mais sobre a corrida dessa pessoa, e um ponto de vista que eu acho bem válido, que eu sempre sugiro e faço muitas vezes aqui, que é ver diferentes velocidades na análise. Isso dá muito mais trabalho, mas é algo que ajuda bastante, a gente não ficar só em uma velocidade. Em determinados casos talvez seja interessante, né? Mas pensando no iniciante, que vai começar com um pace muito alto, mas rapidamente, né, em função de ganho cardiovascular e até muscular, tendíneo, vai conseguir aumentar e melhorar esse pace, eu já posso coletar essa informação, porque uma coisa que ela faz num pace 7 de mecânica, que a gente não vê problema, vai botar num pace 5 e diminui ainda isso mais, tem algumas tendências de piorarem. Então, a gente rastrear esses fatores e já começar a trabalhar antes que ela chegue, eu diria que é fundamental e pode ser feito, né, nesse tipo de análise. Perfeito. Muito. Com certeza.
Com certeza. Uhum. Até porque quando se fala de técnica de corrida, tem que levar bastante em consideração a própria velocidade, né? Porque se pegar a mesma pessoa correndo em 3 velocidades diferentes, tu vai olhar, Tudo. são técnicas de corrida completamente diferentes. As Tá. comparações, Isso é o que elas são, acontece muitas vezes assim, elas já são chegou de aluno normais, né? perguntar, Todo mundo se mas o meu compara a todo calcanhar mundo, não principalmente na corrida, tangencia né? o glúteo, não vem Então é perto do muito glúteo. comum a gente E por ver que a eu tô pessoa assim, correndo olha, errado? mas Não, ela tá tu não correndo tá estranho correndo assim, ela errado, tá é porque subindo, correndo ela tá na talvez um subida. pace 6, Com ele não certeza vai mudar realmente tudo, tangenciar entendeu? o glúteo. Tu vai Ou ela tá conseguir num fazer plano, isso só ou, quando tiver com uma olha aqui, o velocidade meu mais alta. pé Então, é também o pessoal diferente. entender que Ou as técnica pessoas de gostam corrida muito muda conforme de a tua fazer. A velocidade gente de sabe corrida. que a esteira e a rua ela tem uma leve diferença, tá? É comum. Ainda não inventaram tecnologia, quer dizer, já inventaram, mas a gente infelizmente não tem o acesso, né? em fazer uma avaliação na rua, tá? A gente tem. Seria o ideal, seria o perfeito a gente conseguir ver como é que a pessoa exatamente reproduz isso, né? E a gente tem que ter a certa noção de que fazendo na esteira a gente tem alguns ajustes que eles vão aparecer ali, mas que é natural. Mas é muito comum as pessoas verem assim, não, mas eu piso assim, mas eu não entro errado com o meu pé. Tu faz do jeito que tu acha que é normal. Se isso aí vai ser um problema não, isso daí já é outra questão. Exato. Fabrício, algum ponto tu consideraria ali da avaliação do Rodrigo? Alguma coisa que tu adicionaria que tu... Olha, na verdade, eu sigo a linha praticamente a mesma, né? Principalmente, uma coisa que eu tento conversar bastante é sobre essa questão da velocidade, que é muito comum que ela não consiga fazer velocidades que ela vê as pessoas fazendo e que ela quer fazer, né? As pessoas no início, elas gostam muito de acelerar e querer fazer a velocidade mais alta, mas a gente tenta ser o realista, né? Então, qual que é a tua velocidade auto-selecionada? Ah, não sabe? Tá, então vamos ver, vamos descobrir que velocidade é essa. Vamos saber realmente o que para ti é o normal e a partir disso, o que é que a gente estipula, né? Aqui a gente estipula 20%, a pessoa normalmente não consegue passar de 20% da sua velocidade, é muito difícil para ela, né? Até porque a gente tem uma conversa aqui entre nós treinadores que dificilmente vai ter uma evolução mais que 10 a 15%, né? Numa variação que dê tempo de corrigir alguma coisa. Então não tem por que tu testar 50% mais rápido do que ela consegue fazer, porque eu acho que ela nem vai conseguir fazer essa velocidade, né? Não tem como uma pessoa que faz 6 totalmente sedentária fazer um pace Aumento de 50%. 4,5, não vai conseguir fazer, né? Ela vai conseguir ficar 20 segundos, 30 segundos, 1 minuto no máximo fazendo, né? Então, eu acho que basicamente é isso, realmente. A avaliação, ela tem que seguir uma linha, principalmente no início, entender como é que é o retrospecto mesmo. Eu acho que dessa é uma das partes mais importantes, porque a gente já entende principalmente o que a pessoa andou fazendo, né? Normalmente tem algumas coisinhas que ela deve ter errado ali ou errou um pouquinho para mais antigamente. E principalmente quando vem lesões com cirurgia prévia, aí sim, aí muda todo o jogo, né? Eu tive uma cirurgia de joelho, eu tive eu tenho algum tipo de fratura que eu tive que fazer um processo cirúrgico, isso aí muda realmente. Então, eu acho que a avaliação vê mobilidade e estabilidade, aqui a gente bate bastante na questão da estabilidade, porque ela já diz bastante coisa, né, na parte da estabilidade. Mas, assim, no fim das contas, a gente segue uma mesma vertente acadêmica, então a gente vai meio que os principais pontos a gente vai caminhar meio que para o mesmo rumo, né? Porque é o que a gente lê, a gente bebe da mesma fonte, né? Então, no fim das contas, vai seguir um caminho muito parecido, né? Uma das coisas que é interessante agora, aí vem a minha parte de treinador, né, que eu acho muito legal quando a gente consegue fazer isso, quando eu consigo avaliar ele, fazer alguns testes de campo com o indivíduo, por exemplo, um teste de Cooper, um teste de velocidade aeróbica máxima, alguns testes também de velocidade na pista, e eu passar isso pro Fabrício, né? Porque ele tem aí ele tem a informação, qual a velocidade que ele coloca em prática lá na hora do treino dele, qual é a velocidade dele em VO2 máximo, por exemplo, e isso ele conseguir replicar lá na hora da avaliação.
Então, essas informações, quando a gente consegue fazer isso antes, por exemplo, as avaliações de campo estarem antes das avaliações biomecânicas, também contribui, porque aí ele vai chegar, se a pessoa está começando, ela vai chegar, ela vai dizer, poxa, qual é a tua velocidade de corrida? Ah, não sei, tipo, não sei que velocidade eu corro. Agora, se eu consigo passar essa informação antes para ele, ele já tem uma ideia, olha, a velocidade em VO2 máximo dela é X. Vamos ver agora a partir daqui. Aí é ele que se vira lá e depois ele só me passa as informações que eu preciso. Perfeito. Depois ele que se vira lá. As linhas de treinamento. Exatamente, total. exatamente. Vai dizer quem que não queria um Vicon assim com várias câmeras de ambiente aberto? Todo mundo gostaria, entendeu? Mas a gente, infelizmente, essa tecnologia no Brasil ainda não rola. Não rola ainda. Chegou aqui na FSM, as que chegaram Mais são uma assim, vez. né? Elas Ambiente têm, aberto. elas têm. A própria PUC também chegou esse ano agora, o sistema da Vicon. Agora, São quando que nós vamos ter uma dessas, aí vai demorar, né? Mas sabe que eu já refleti bastante sobre isso, né? E com certeza, falando de estudo científico, a melhor coisa da vida, padrão ouro, etc. Mas clinicamente falando, não estou dizendo que não é bom, mas eu já refleti várias vezes o quanto que realmente vai nos dar coisas que vão fazer diferença para a pessoa, ou financeiramente falando, um gasto que tu vai passar 20 anos pagando para só ser um lugar diferente por ter o esqueleto, entendeu? Eu já fiz isso no meu interior, diria, esse pensamento de... A gente já discutiu sobre isso aqui também, e a gente chegou nessa mesma conclusão, Rodrigo, que acaba que aí, financeiramente, empresarialmente, assim, que quem está nos acompanhando vai conseguir entender que a gente está falando de um investimento de mais de 100 mil dólares atualmente, né? A gente estaria falando disso. Para quem não Então, é um Vicon, por exemplo, é a tecnologia utilizada, por exemplo, no filme do Avatar, nos jogos de videogame, onde faz aquele mapeamento corporal, é tudo com esse que ele consegue analisar exatamente o que está acontecendo. Assim, também a gente também não vamos ser também, não é exatamente, né? É o mais próximo possível do que está acontecendo ali. Então, existem inúmeros cálculos, pessoas extremamente inteligentes e capacitadas desenvolveram um software quase que perfeito para esse tipo de análise, mas tudo tem a sua vantagem e desvantagem. A desvantagem é que será que com simplesmente um teste clínico a gente já não saberia qual é o ângulo, ou qual porcentagem de descarga de peso, ou qual que é o torque necessário que causaria algum problema? Será que a gente precisaria realmente ver a articulação? Então, é tudo questão de custo-benefício, né? Exato. Tá bem. Pra quem não tá pensando, o que a gente tá fazendo? É o Hulk dos Vingadores, é feito com essa tecnologia, fica mais fácil. E também a questão de ter mais pontos em que analisar, o que pode acabar também fugindo da questão real, né? Porque como a gente muito específico, e até entrega pro paciente, né? É uma informação mais corredor, eu acho que, sabe, tu não tem como largar um relatório de 500 ângulos com vários vetores de força pro cara falar assim, olha, sabe? É assim que tu corre. Se não precisasse daquilo, mas tu vai usar porque como tu tem, tu vai estar usando, né? Então, às vezes, acaba também se perdendo. Isso aí. Ponto. É isso aí. E a outra parte também que eu já peguei pensando, de que a gente tem que cuidar bastante, né, de terrorismo biomecânico, para quem não sabe, encher a cabeça da pessoa de informações e ficar jogando crenças, dizendo que isso é problema. Ele não quer saber se né? falar assim, eu posso correr? E que quanto mais esse exercício, diagnósticos, né, a gente conseguir gerar, tem o lado bom, para alguns casos muito específicos, onde eu diria aquele caso que já passou por muitos profissionais, já fez inúmeras avaliações, tem uma dor constante bem relacionada com o movimento, ou seja, uma questão mais mecânica, pode fazer diferença. Mas para a grande maioria,
é um turbilhão de informações e, aí falando também empresarialmente, tá? Na logística, tu não pode passar 6 horas do dia fazendo uma análise de movimento. Sim. Quanto que custa um turno de um fisioterapeuta ou de profissional de educação física para ele conseguir fazer isso? Tem que ser considerado. Então, outras vezes também no processo de discussão com professores, pessoas que trabalham com isso, mas poderia fazer aquela análise tal, né? Mas tem aquele equipamento que é muito bom. Na logística, isso vai ser interessante e vai dar o que a gente quer, né? Que é uma informação melhor. Essa conta, muitas vezes, para mim, não fecha, entendeu? Cara, eu tava fazendo as análises do meu mestrado agora, esses dias eu tava pensando nisso aí, cara. Eu ficava um sujeito, 2 horas e meia por sujeito. Aí tu imagina, né? A gente tá falando aqui de um caso muito específico, mas vamos lá. Que é o tempo, já adiantando, é o tempo da minha análise mais avançada na clínica. Pois é. 2 horas e meia. Exato, né? Só que Então, isso foi desenvolvido, né, a partir da pessoa entender essa importância e eu ter um retorno como se eu estivesse fazendo 2 horas e meia de trabalho meu. Claro. Mas é difícil, né? Não é uma coisa que você certeza. consegue largar de primeira. Isso aí foi sendo Claro. progressivamente elaborado. E aí a gente vê a importância realmente de uma análise e de profissionais que estejam capacitados nessa área, né? Que realmente levam aquilo que eles fazem muito a sério. Assim, pode ir, Nessa. Foi estruturando. Exatamente aqueles que eu trouxe. Anamnese muito detalhada, então às vezes eu fico 45 minutos sentado com a pessoa para pegar esse monte de informação que Não, eu clinicamente só para ia mim é ouro. perguntar, Rodrigo. Porque eu O vou pessoal conseguir talvez guiar a avaliação tenha muito ficado mais a com partir curiosidade, disso. eu também. E aí E entram quais são todos os pontos testes que eu dessa avaliação que desenvolvi dura 2 horas e cientificamente, meia? tentando pegar os De forma bem testes mais resumida, validados, mas principalmente considero, eu fiquei na curioso e verdade, acredito que quem está escutando afirmo para também vocês foi. que nem tudo é cientificamente validado. Inclusive testes eu fui criando e desenvolvendo no meu banco de dados, apesar de não Claro. ser publicado, eu consigo usar isso, né, a meu favor. Então, testes de mobilidade diversos, testes de força, várias vertentes de força diversos e toda a testagem de análise de movimento. Então, no corredor eu vejo muita questão de corrida, mas muitas vezes eu vejo uma análise de salto unilateral, uma análise de algum gesto que ele também tem dor. Eu agacho e tenho a mesma dor que eu sinto na corrida. Isso é analisado. Então, o tempo, né, que no fim das contas acaba precisando, pela minha logística para isso, ele é extenso. Essas 2 horas e meia. Vamos lá. Tá, vamos pensar o seguinte agora, vamos pensar num outro cenário, né? O cara tá chegando, tá vindo nos procurar para começar a correr, ele tá começando a correr, vamos dizer que ele já corre há um ano e meio aí, que ele já tem uma prática, e ele quer melhorar o seu tempo lá na sua meia maratona. Ele fez a primeira meia maratona dele lá para 2 horas, e ele quer correr abaixo de 1h45, ali, vamos dar um exemplo, que é na casa ali de um pace de abaixo de 5. Perdão, tá certo, abaixo de 5. Então, isso faz com que ele tenha, vamos dizer, uma demanda muito maior. Ele está querendo melhorar drasticamente o seu desempenho. Quando ele chega para nós treinadores, nós temos uma visão relacionada ao treinamento. Eu tenho uma visão de que o que eu preciso direcionar nos treinos dele, por exemplo, para melhora da velocidade, para melhora da economia de corrida dele, tanto os treinos complementares. Nós vamos pensar num cenário de avaliação, né? Pensando em aspectos biomecânicos. O Rodrigo falou no iníciozinho alguns pontos que ele avalia. Mas vamos aprofundar um pouquinho mais para a pessoa entender agora aqui o que realmente a gente tem que levar em consideração quando a gente pensa em melhorar o desempenho na corrida. Aqui é aquele cara ou aquela mulher que já corre há um ano e meio, e ele quer melhorar o seu tempo na meia maratona. Aquela pessoa que podemos dizer que já é intermediário aqui. Ponto de vista de mobilidade, o que eu busco bastante nesses casos? Quando eu vejo uma assimetria importante, mas muito mais para correlacionar com dores antigas e atuais, mas eu busco muito excesso de mobilidade. Porque tem toda uma questão mecânica, se a gente for pensar na corrida, de rigidez, necessidade de rigidez articular, e que excessos de mobilidade podem nos atrapalhar. Isso eu acabo dando uma atenção melhor para esses casos, quando eu analiso. Uma clássica, por exemplo, lounge test, mobilidade de tornozelo. Pego pessoas com uma mobilidade extrema e que eu sei que isso, numa fase de apoio, onde eu tenho muito acúmulo de energia para depois dissipar ela,
pode ser prejudicial no ponto de vista de performance, né? Então, Claro. as pessoas vêm com a visão de que, eu sou encurtada, isso é problema. Eu tenho que dar uma explicada aqui, mostrando que não é muito assim. Que o excesso de mobilidade, se a gente for pensar nisso, até por estudos a gente vai ver ali de encurtamento alongamento não previne, corredor que alonga talvez se sente um pouco mais confiante, mas de performance não muda nada. Então, eu trago essa base, né, do ponto de vista de mobilidade. Força, sim. Eu busco bastante questões de assimetria e como eu tenho um banco de dados de mais de 1.000 avaliações, isso já foi desenvolvido desde o início, eu tenho parâmetros e médias de acordo com idade e gênero. Então, eu tento buscar um pouco isso, não para dizer para a pessoa, tu tem que chegar a tanto, mas é para ver, tu tem uma margem de ganho, não, esse músculo aqui estaria ok, com boa simetria, então eu busco essa ideia. Faço também testes de potência, principalmente com saltos, para entender um pouco mais sobre as forças, se tem um salto de contramovimento interessante, do ponto de vista de centímetros de altura, né, que sai do chão de forma unilateral, eu busco muito isso também. E biomecanicamente na corrida, esses fatores mais de disfunção muito acentuada e assimétrica, pensar num drop da pelve, né, a pessoa que está nos ouvindo talvez entenda ou já tenha visto, mas é um desnível grande no quadril, quando a gente pisa, se os dois lados, numa alta velocidade, estão fazendo um movimento muito semelhante, segue o jogo. Se dá com um pouco é um lado que está fazendo muito mais do que o outro, eu posso considerar que isso está fazendo ela gastar mais energia. E que eu preciso, né, devolver essa energia de uma forma mais rápida. Aí eu posso pensar em intervir. Dou uma olhada nessa questão de oscilação vertical, olho bastante a cadência em diferentes níveis de velocidade e busco tempo de contato. Isso é uma coisa que um sensor inercial que eu uso me diz, né? E eu consigo entender também se ela tem um bom tempo de contato e, principalmente, pegar o tempo que ela fica no chão para fazer comparações lá na frente. A gente sabe que isso é uma grande medida relacionada à eficiência. Então, avalia a pessoa num tempo e avalia em 2 meses, na mesma velocidade, com menos tempo de contato, eu afirmo para ela, tu provavelmente está mais eficiente. Tu pisa muito mais rápido no solo. Então, são alguns itens que eu olho. Eles adaptam. Sobre o tempo de contato. Bacana. E assim, só nesse cenário que a gente está falando aqui de melhorar o desempenho, eu acredito que até mesmo aquela pessoa que esteja nos acompanhando aqui, que ela quer baixar seu tempo aí nos seus 10 quilômetros, nos seus 42, quem sabe, ela já vai se identificar, tá, com esse cenário que a gente está conversando aqui. Então, para você que já corre um tempo, já é um intermediário avançado, esse bate-papo tá muito para ti, tá? Tá muito para ti. É exatamente isso que você precisa entender, a importância dessas fases que a gente está falando. Pode ser que alguns nomes ainda se tornem meio complexos, mas assim, o que você precisa saber realmente vai lá, faz a avaliação, que o pessoal vai saber te explicar, vai saber direcionar isso aí para ti. Fabrício, algum ponto a considerar aí também? Não, eu acho assim que essas características do tempo de contato realmente elas interferem bastante. Intrinsecamente a gente está falando de uma rigidez articular que vai ser muito bom para a responsividade do movimento, né? Ou seja, tu não pode ser nem tão encurtado, mas também tu não pode ser nem não tão móvel demais, né? E aí a gente vê vários estudos tentando identificar o que é certo e o que é errado, e até hoje não tem essa resposta, e eu vou ser bem sério, eu acho que a gente, quem sabe, nem tem essa resposta. Por quê? Porque tem tanta variável que está influenciando essa capacidade, desde o peso, força, mobilidade, consciência corporal, ajustes biomecânicos, tem tanta coisa interferindo nessa capacidade que provavelmente se a gente tiver nós 4 tiver o mesmo tempo de contato, provavelmente a gente está fazendo isso de 4 jeitos diferentes. Então, certamente. Então, na verdade, é isso que é interessante, assim, sabe? A gente sempre tem que tentar buscar, principalmente na eficiência, como ele vai conseguir fazer na melhor forma eficiente dele, do jeito dele, daquela característica que ele tem. Então, não adianta querer botar a pessoa num molde, que é o que o pessoal acredita que aconteça. Não, eu vou correr, eu vou melhorar um pouquinho minha inclinação para organizar a estruturação da força, vou fazer um pouquinho mais de força, vou tentar baixar um pouquinho meu peso, porque meu peso corporal para muitas pessoas acredito que está relacionado com eficiência. E aí
vou colocar num molde e aí eu tô pronto para correr. E aí tu vai ver, aí a pessoa que não entrou nesse molde, às vezes é até mais eficiente do que ela, porque não é assim que funciona, né? Tem ainda um outro ponto que eu sempre trago, né, para os pacientes, que a gente sabe que mudanças técnicas geram um consumo aumentado de oxigênio nas primeiras semanas e que muitas vezes o teoricamente benéfico ou benefício que daria é o efeito reverso, né? Só que isso também pode ser explicado. Assim como eu já tive pacientes, pegando outro lado da moeda, que a gente fez ajuste, por exemplo, de cadência e ele estava em época de muito treino, e aí nessa fase eu normalmente não faço esse ajuste, só que ele estava com muita dor. E a cadência resolveu a dor dele. Aí eu investi. E que, interessantemente, esse cara, ele, assim, foi outra corrida, não pela dor, mas ele disse que energeticamente, pela sensação de consumo de oxigênio, frequência cardíaca, ele voou. E ele conseguiu fazer essa mudança em um dia. Ele, a partir disso, treinou nessa nova cadência para sempre. Ele era experiente, né? Só que ele já era treinado. É. Ele, depois de um tempo, reavaliou, e aí eu falei, faz a tua cadência antiga. Nem sabia mais fazer. Nem sabe mais. Mas o que eu já notei, né? Pelo menos aqui na minha parte de experiência, isso é muito raro. A maior parte dos ajustes técnicos tende a fazer o efeito rebote, digamos assim. Não sei por isso assim que sempre quando alguém vem falar assim, não, mas será que meu problema não é ou cadência ou fazer algum ajuste biomecânico que seja relevante, eu falo assim, olha, quem sabe a gente deixa isso para quase a última das cartadas, vamos ajustar coisas que a gente consegue ajustar, principalmente se tu, por exemplo, tu saiu do teu período de base, já não é mais o momento de ficar mexendo muito, sabe? Porque o volume já tá aumentando, a pessoa já tem que estar correndo atrás, aí o Felipe e o Nestor já tá colocando volume, sabe? Já tá colocando volume, e o cara não tem mais tempo de desacelerar, ter a consciência corporal, fazer o ajuste, fazer a maneira progressiva, fortalecer as estruturas que provavelmente vão alterar alguma coisinha, então alguns músculos vão ser exigidos um pouquinho mais do que ele estava acostumado. Então, é um ajuste um pouquinho mais lento. E, assim, dificilmente alguém, assim, só com muita dor, como no caso que o Rodrigo falou, que vai aceitar fazer isso. Porque toda vez que tu falar assim, olha, tu vai ter que desacelerar a tua corrida, tu vai ter que correr um pouco mais devagar, tu vai ter que tirar volume, tu vai ter que tirar a intensidade, não vai querer. O cara provavelmente ele não vai nem te responder mais. Eu falei, não quero saber disso. Eu vou no fisioterapeuta que vai mudar tudo para mim, vai deixar o zero bala e eu não vou mexer em nada, né? Então, infelizmente, acontece e isso. aí, tem outra parte que eu me lembrei, né? Que a gente já meio que falou por cima, mas só para reforçar, que direto eu pego os pacientes que querem melhor performance, eu pergunto, tá fazendo reforço muscular? Não, eu faço com a corrida. Aí envolve toda a explicação de que a corrida não é o reforço muscular que vai ajudar na performance só por ela. A gente sabe, né, que o reforço 2, 3 vezes na semana, ele parece ser essencial para aquelas questões de gasto energético, etc., diminuição de chance de lesão. E aí, esses pequenos ajustes, às vezes, já fazem uma grande diferença. Explicar essa importância, o paciente aderir, entender a importância disso, vira o jogo para ele. E não precisou nem avaliar. Tu só explicou, se tu fizer um trabalho bem organizado, com alguém capacitado, 2, 3 vezes na semana, a gente sabe ali, pelos estudos mais ou menos que eu já li, em torno de 6 semanas tu já vê esse jogo começar a virar. Né? Tem gente que em 4 semanas, por questão mais neural, no início de questão metabólica da força, já faz essa virada. Exato, com certeza. E aí entra a importância desse trabalho multidisciplinar. E mais uma vez, gente, não pense que é receita de bolos que a gente está falando. A gente está trazendo aqui para vocês conhecimento, tentamos trazer alguns casos mais gerais para você ter uma ideia do que pode ser avaliado, do que realmente a gente muitas vezes tem que avaliar como um sistema complexo, mas o mais importante, procure sempre aquele profissional que vai fazer isso de forma individualizada, que vai atrás, vai fazer as investigações necessárias e vai te entregar o melhor cenário possível, vai te entregar as informações necessárias para você evoluir dentro do seu treinamento, dentro da sua corrida. E lembrando, a gente defende muito aqui dentro do Universo Corredor, você ser melhor do que você era ontem, tá? E aí é nessa pegada que a gente vai fechando mais um episódio aqui. Não sei se nós temos alguma dúvida aí dos guris, algum ponto ainda para nós levantarmos. Não, bom,
Eu acho que a gente sempre vai bater no fato do fortalecimento, ele tem que estar inserido. E quando a gente fala ali da relação com a eficiência e tudo mais, a gente sempre pensa assim, e quando tem alguma adaptação biomecânica, a primeira coisa que eu sempre falo, seja qualquer coisa, é faça fortalecimento. Bom, que tipo de fortalecimento é, sabe? Aí existe muitas pessoas assim, não, mas eu faço fortalecimento em casa. Tá, o que é esse fortalecimento? O que tu diz que isso é um fortalecimento, sabe? Às vezes eu até tenho que falar pro Felipe ali, pros guris, falei assim, olha, isso daqui, será que gera mesmo a sobrecarga que ele tá precisando, sabe? Será que isso daqui em casa, esse exercício, enfim, só isso daqui, será que é o suficiente para ele? Porque realmente, gente, eu tenho certeza, infelizmente, que alguém que está nos escutando aqui, existe essa ideia de que, vou correr porque correr fortalece, porque correr resolve todos os problemas, tá? Mas o fortalecimento é a base estrutural de qualquer tipo de atividade física, assim. Então, na corrida não é diferente, não. Perfeito. Ótimo. Rodrigo, cara, a gente vai encerrando esse bate-papo aqui. Ainda mais Cara, numa feliz pra sociedade caramba da gente trocar essa fragilizadora ideia aqui. que Tenho estamos certeza que onde se os nossos deixasse pra gente estímulos aprofundar de sobre ainda sobre fortalecimento, biomecânica, o nossos pessoal não ia estímulos de entender, mobilidade assim, são mínimos na buzuras do maioria que dos nós nossos íamos trabalhos. estar falando Então, aqui, mais porque do nós que íamos nunca começar a precisamos viajar nesse disso, mundo da principalmente se tu quer biomecânica buscar e pode ter desempenho e certeza até para que tua saúde nós de vamos forma ficar geral aqui falando também. horas e horas. Mas, cara, obrigado pela disponibilidade, obrigado por vir aí trocar essa ideia com a gente. Quero primeiro que tu deixe aí, se tiver alguma frase, assim, se tiver alguma coisa que tu diria assim para as pessoas, ó. Vou inventar aqui um quadro, tá? Assim, ó, Rodrigo, se tivesse algo que tu pudesse colocar em algum lugar para que todo mundo visse, tá? Para que todo mundo que corre pudesse enxergar. O que tu diria assim, principal para elas que não pode faltar na corrida delas? Uma frase que eu criei, que eu tenho jogado ela direto em aulas, etc., que é: entenda e considere a biomecânica como uma das inúmeras peças de um quebra-cabeça gigante chamado corpo humano. Então, a biomecânica ela é uma parte de várias outras que a gente tem que colocar e montar aí sim o quebra-cabeça de cada caso, né? Então, acho que essa frase dá para encerrar bem, para ninguém também se emocionar com a biomecânica, achar que ela vai resolver todos os problemas da vida, Perfeito. assim como para as pessoas não deixarem de lado ou acharem, isso aí é muita história para pouca coisa. Não, ela é uma grande contribuidora, mas vai ter que ser colocada, né, junto com as outras peças. Perfeito. Tuas redes sociais, Rodrigo, onde é que o pessoal te encontra? Ou, não sei, se trabalha só com redes sociais, alguma outra coisa também? Sim, lá no Insta é a rede principal, que é @Instituto Biomec, mas eu tenho o canal do Telegram, tenho o canal do YouTube, tem a própria parte de WhatsApp, né, da clínica, que o pessoal às vezes nos manda dúvidas, questionários, podem ficar bem à vontade para isso, mas a parte forte mesmo, onde eu consigo ir por tempo isso, mas eu acho que vai mudar se eu conseguir organizar minha rotina, mas a parte mais forte por conteúdos, etc., que o pessoal acaba tendo mais valor mesmo é no Instagram. E dúvidas, como eu falei, mandem lá, que eu posso até demorar um pouco para responder, mas eu respondo. Faz parte. Isso. Aí. Gente, a gente vai fechando por aqui mais um episódio. Então, acompanhem lá o Rodrigo, acompanhem lá o Instituto Biomec. Tem bastante coisa legal para vocês aprenderem e entenderem um pouco mais sobre esse universo da corrida. Também siga nas redes sociais o @Proelite Assessoria e também o @Programa Corrida Inteligente. Gente, a gente vai fechando o episódio por aqui. Obrigado a todos que estão acompanhando e aconselho vocês, a primeira coisa é: comece a correr se você não estava correndo. E segundo, se você já corre, continua, tá? Esse é o melhor recado que eu posso dar para vocês. Gente, valeu, pessoal. Valeu por esse episódio mais uma vez aí e a gente vai encerrando. Abraço, pessoal. Valeu. Até mais. Até mais. Valeu. Até mais. Fortaleça.